Atenção, torcedor do Cabuloso! Vamos assistir agora junto um conteúdo aqui da ESPN, tá certo? Falando sobre essa chegada do Cruzeiro, como ele pode revolucionar o time do Cabuloso aí nessa temporada 2026. Detalhes, opiniões ali, né? Do Zé, também do Zinho e dos outros repórteres ali, outros jornalistas, né? Que acompanham ali o dia a dia do futebol brasileiro. Esse é o seu canal TV Cruzeiro Cabuloso, tá bom? Então te convido a se inscrever abaixo, deixar o seu like, ativa as notificações. Vamos assistir esse conteúdo agora e, claro, daqui a pouco a gente volta com outras informações. No final do vídeo eu vou trazer uma informação sobre o Jonathan Jesus e que acabou de sair também outra notícia do Gerson que eu vou trazer para você aqui agora. Se liga só no pessoal da ESPN. Do nosso YouTube, eu tô aqui de olho, aliás, agradecendo a audiência esmagadora no YouTube e também na ESPN e Disney Plus. Olha lá, também estamos ao vivo no YouTube da ESPN. Olha só, estou alinhado com o nosso time do Switcher. Vamos ouvir o Tite. Primeiro o tema Gerson, né? Gerson especulado no Cruzeiro. O Tite conhece bem o Coringa. Fale, Tite. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e que te dá uma possibilidade de utilização maior. Assim como eu sei, por exemplo, que o Christian ele joga de externo direito, mas joga como segundo que veio do Atlético e tem. E aí tu começa a estabelecer, falei com o Mateuzinho, ele disse, pô, eu gosto de jogar de primeiro também. Então tu começa a ter uma versatilidade sem inchar demais o grupo. Vamos lá, Zé Elias, Birnerzinho. Não, pode ir, não. Falando sobre o Tite, eu acho que tem várias coisas pra gente falar, inclusive o Tite em si, né? Confesso que tá muito curioso para acompanhar o trabalho do Tite no Cruzeiro. Mas vamos começar com esse tema do Gerson, que está especulado, o Cruzeiro quer. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, se a chance fosse muito pequena dele ir para o Cruzeirozinho, eu não sei se o Tite teria desenvolvido tanto a resposta. Geralmente, né, o cara não quer entrar em pergunta meio vazia. Não, vamos deixar. Ele abraçou. Conhece, é verdade, o Gerson. Quero te ouvir sobre a possibilidade, porque a gente sempre falou do Gerson no Cruzeiro, na perspectiva clube e jogador. Tem esse casamento com o técnico. Gerson e Tite, caso aconteça. Queria te ouvir, Zinho. Eu acho que essa negociação ela é muito forte, muito pela presença do Tite. Desde que ele foi anunciado, ele foi apresentado hoje, mas ele já é anunciado desde o ano passado, quando o treinador anterior sai, rapidamente o Cruzeiro faz esse movimento. O Tite tinha opções, né, no mercado, e ele escolhe ir para o Cruzeiro porque ele olha o elenco do Cruzeiro, vê as possibilidades que o Cruzeiro tem financeiramente de buscar e reforçar o elenco, e é claro que essa investida, né, em tentar trazer o Gerson, que eu acho bem possível de acontecer pelo que o gestor vem falando, vem anunciando, vem dizendo, pelo Cruzeiro negar a proposta pelo Caio Jorge, pelo Cruzeiro estar aí próximo de tentar a renovação com o Matheus Pereira. Tudo passa pelo Tite. É claro que o Tite está sendo consultado, é um treinador muito grande, é um treinador que com certeza participa para montar o elenco, né? Não na negociação, mas nas escolhas dos atletas para chegar, vai passar pelo aval dele. Eu acho que tem que ser assim. O início de trabalho é importante ter esse treinador. O Tite vai ser muito cobrado por isso. A campanha que o treinador anterior fez não é o suficiente para o Tite. Eu falo isso e vou debater sempre sobre isso. O treinador brasileiro é muito mais cobrado que o treinador que vem de fora. Isso aqui não é xenofobismo, não é ser xenofóbico, não é, longe disso. Eu sou a favor de treinador bom. Pode ser de fora, pode ser de dentro,
Não tem problema nenhum. Só que nós, no Brasil, temos mais paciência com os treinadores que vêm de fora. O treinador que estava, o Léo Jardim, ser terceiro colocado no campeonato, classificar para a Libertadores, ótimo trabalho, excelente trabalho. Se o Tite conseguir isso nesse ano, é um péssimo trabalho, tem que ser mandado embora. Depois vocês me cobrem. Se o Tite não for campeão, para ser dito que o Tite fez um bom trabalho no Cruzeiro, é se ele for campeão. Se ele for vice-campeão, vai falar que o trabalho é ruim. Então tem essa cobrança, o Tite sabe disso, que ele vai ser cobrado por isso, ainda mais se o Gerson chegar. Mas eu, particularmente, acredito que ele tem condições, mesmo se o Gerson não vir, com o elenco que o Cruzeiro tem, do Cruzeiro brigar por título, sim. Não só brigar pela Libertadores, porque no ano passado, não, o elenco não foi formado para ser campeão. E vou continuar dizendo, o Cruzeiro perdeu uma oportunidade de ser campeão brasileiro. Teve condições para isso, teve possibilidades durante o campeonato. Ontem eu falei isso e vou repetir hoje aqui. O Birner não estava ontem, então vou repetir, Birner. O Cruzeiro, durante a competição na reta final, com o tropeço, o Flamengo e o Palmeiras muito focado na Libertadores, oscilaram, perderam pontos e o Cruzeiro teve chance de assumir na reta final a condição de líder do campeonato. E perdeu pontos, não foi para o Flamengo, não foi para o Palmeiras, porque durante a competição o Cruzeiro não perdeu para nenhum desses dois times, ele empatou e ganhou. O Cruzeiro perdeu o campeonato quando perdeu para o Juventude, quando perdeu ponto para o Sport, para o Ceará, e teve chance nesses jogos de ser líder. Então, muito pelo discurso de que, o time não foi montado para isso, e coloco na conta do treinador também, porque o treinador também não acreditou nisso, e acabou que o grupo também não foi junto nisso, e oscilou o time. Acho que o Tite tem condições de motivar esse elenco, e esse elenco do Cruzeiro é bom e tem condições de bater de frente com Palmeiras e Flamengo e Corinthians e Internacional, porque se fala só de Flamengo e Palmeiras, mas o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, eu acho que vai ser muito mais parelha, muito mais a competição vai ser maior. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil e ninguém apostava nisso. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil e desbancou vários times. Enfim, se o Gerson chegar, e eu acho que está próximo de chegar, o Tite tem essas opções todas com ele, como ele falou, taticamente, a versatilidade. O Gerson, no Flamengo, em muitas temporadas, foi o grande destaque, num time recheado de estrelas. Era apontado como o Coringa, o cara que jogava em várias funções e jogava todos os jogos. Dificilmente era poupado. Então, o Gerson chegando faz o time do Cruzeiro estar no patamar, mas bem no patamar de todos os outros, dos grandes favoritos, para mim. Vamos lá, porque eu acho que o Zinho trouxe um ponto até mais interessante do que só a questão do Gerson, que é talvez o olhar sobre o Tite nessa retomada, porque o comentário que o Zinho fez, a primeira metade de que o técnico brasileiro às vezes apanha mais, eu tô 100% contigo, Tite. Zinho, emparelhei grandes vencedores do futebol brasileiro. Eu só acho que, como hoje existe um olhar de um Flamengo e Palmeiras maiores que a concorrência, eu até acho que se o Tite for terceiro, de forma acompanhando os dois primeiros, eu não sei se ele apanharia, porque eu acho que ainda há a visão de um Palmeiras e Flamengo maiores, independentemente dos treinadores envolvidos. Eu concordo 100%. Agora, eu acho que o Tite, pelo jeito, assim, o Tite é um grande vencedor, eu sou muito fã do Tite, mas eu acho que ele caiu no pós-Copa do Mundo, não por responsabilidade dele, no pós-Copa do Mundo, 2 Copas, aí ele vai para o Flamengo, não dá certo no Flamengo, ele esperou a Europa que não veio, e aí teve a questão da saúde. Eu acho que existe um olhar, talvez, do quão impactante ele ainda seja como técnico. Eu acho que esse trabalho do Cruzeiro
tem um olhar de lupa sobre isso. Só uma pergunta, você tá querendo dizer que você pensaria 2 vezes antes de contratá-lo? Eu não. Eu só acho que se o trabalho no Cruzeiro não for dos melhores, vai ter o debate se o Tite, ainda por N motivos, é o mesmo. Como haveria com um jogador de futebol. Seja porque venceu muito. Não estou falando que eu concordo, mas eu acho que isso vai acontecer. Vale lembrar que o futebol hoje não é exatamente o mesmo dos tempos em que ele foi vencedor no Corinthians. Exato. O nível aqui subiu, tecnicamente, tem mais jogadores de alto nível, os investimentos são maiores, vieram técnicos estrangeiros, os times jogam de maneiras diferentes, técnicos bons e ruins, como disse o Zinho. Hoje é mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro do que era, por exemplo, quando o Corinthians ganhou. Lembrando que o time de 2015, para mim, é um dos times mais competitivos e competentes do Corinthians que eu vi na minha vida. Eu concordo que o nível aumentou, mas também acho que aquela época que era um pouco mais, tinha menos essas duas estruturas maiores do que todo mundo. Assim, havia um embaralhamento maior de forças. Por isso mesmo. Sim, por isso que eu acho que era mais fácil, ou menos difícil. Era muito difícil também. Porque hoje você tem 2 times e talvez 3 com um nível de investimento que não havia naquela época. Ou talvez 3 é o Cruzeiro dele? Talvez 3 é o Cruzeiro, eu acho que eu já considero o Cruzeiro, mas eu só posso falar sobre isso quando ele estiver confirmado. E quando você fala sobre o Tite, expectativa, vai passar muito por quanto o Cruzeiro vai investir. Porque no final das contas, como aconteceu com o Palmeiras nesse ano, o clube gastou quase 800 milhões de reais e não ganhou um campeonato. E aí, obviamente, se não fosse o Abel Ferreira, o técnico, e a Leila, a presidente, que dão muita estabilidade... Mudariam, concordo. Teria mudado, com certeza. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras gastou bastante dinheiro, tinha um timaço e ganhou um estadual. Ano passado. Perdeu esse ano para o Corinthians, para a Copa do Brasil, campeão estadual, ou seja, só o Abel, gerenciado por um presidente com muito pulso e que acredita muito na competência do técnico, mantém um técnico dentro do Brasil nessas condições. Eu não acho, por exemplo, que o Tite sobreviveria no Cruzeiro com essas condições, mesmo o Cruzeiro dando ao técnico mais estabilidade, até porque hoje em dia não precisa ceder a pressão de conselheiro, um monte de coisas ali, tem quem manda, tem quem coloca o dinheiro, quem torce pelo clube, e aí as coisas têm que andar pelo aspecto esportivo, não por uma questão política mesquinha, interna, como a gente vê muitas vezes em outros clubes. Então, eu acho que a cobrança do Tite vai ter a ver muito com o quanto o Cruzeiro vai investir. Com a recusa da negociação do Caio Jorge é considerado... vai ser um peso em cima do Tite. A chegada do Gerson vai ser outro peso em cima do Tite. Chegarem mais jogadores de nome, todos serão peso em cima do Tite, que até hoje mostrou-se capaz de lidar com esse peso. Eu acho que essa é a grande questão. A capacidade do Tite se adaptar a algumas coisas que mudaram no futebol brasileiro e, principalmente, como lidar com a pressão. Porque o Tite era quase unanimidade quando ele vai para a seleção. Ele faz, para mim, um senhor trabalho em 2018, mas ele erra em coisas pontuais, principalmente na escalação contra a Bélgica, divulgando a escalação antes, colocando o Marcelo de volta na equipe, deixando o Felipe Luiz fora, diante daquilo que a Copa pedia naquele momento. Eu não estou falando da carreira dos jogadores. E acho que na última Copa, mesmo com algumas coisas que a gente pode discutir, para mim foi muito mais uma questão do jogo de futebol. Eu sempre de lembrar que o Brasil enfrentou 3 seleções europeias, tomou um chute no gol, que foi a única bola que entrou das 3 seleções europeias, uma bola em que o Fred movimentou como o treinador não queria, com um desvio no chute, e aí foi eliminado nos pênaltis. E aí a Copa Campeã do Mundo, por exemplo, cedeu 2 empates depois de ter vantagem e ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis, né? Então, eu acho que a última Copa não dá para colocar na conta do Tite. E o que pesa muito, e aí para mim a pressão vai toda nessa hora, foi a fraca passagem no Flamengo, que não funcionou para o Flamengo e não funcionou para ele como técnico, onde ele não conseguiu gerenciar o vestiário como ele fazia sempre antes, quando as ideias dele em campo pareciam muito mais travar o time do Flamengo do que fazer o time andar como podia, né? E no Cruzeiro ele herda um trabalho que é diferente dos trabalhos dele, mas é bem mais próximo do que aquilo que o flamenguista esperava, que era um Flamengo Jorge Jesus, porque era sempre, desde 2019 é Jorge Jesus, chega lá novo Jorge Jesus, tem que ganhar como Jorge Jesus, ganha o Rogério brasileiro ambiente, eu entendo perfeitamente, ganha o Dorival, não é suficiente também, por causa da qualidade de jogo, e tudo isso estava nas costas do Tite. No Cruzeiro ele não tem que lidar com isso, vamos ver se ele consegue ser o Tite vencedor como foi até chegar na seleção brasileira. Zé Elias, eu sou diferente do Birner. Eu sou diferente. Eu acho que eu coloco, sim, a responsabilidade no Tite nas 2 Copas que ele teve. Ele foi um técnico privilegiado.
Ele teve quantos anos para trabalhar na seleção brasileira? 6 anos. 6,5. Né? Inclusive, ele ressuscitou a seleção da Argentina quando perde, em pleno Maracanã, a Copa América aqui. Tem algumas coisas que eu acho que assim, o Tite precisa se reciclar. No Flamengo, ele tinha uma forma de jogar e permanecia daquela forma de jogar. Agora, no Cruzeiro, volto a falar o que eu falei ontem aqui. Ele precisa mostrar um outro lado de mudança de sistema de jogo dentro de 90 minutos. É um time que marca, perde, pressiona, porque assim, nós estamos vendo treinadores mais jovens, como o caso do Felipe, né? O próprio Felipe o Abel e outros treinadores, o próprio Guanais, né? No Mirassol, que mudam o sistema de jogo, que se adaptam aos adversários, que têm estratégias diferentes em 90 minutos, coisa que nós não vimos. Eu, particularmente, não vi no Tite nos últimos tempos. Quando ele é contratado no Flamengo, ele é contratado, sim, com o peso de um treinador de 2 Copas do Mundo. Sim. Quando ele é contratado no Flamengo, era a esperança de que ele fizesse o time do Flamengo jogar, não como o Jorge Jesus, mas como aquele Corinthians de 2015, que tinha jogado e que jogou um bom futebol mais técnico, futebol com Renato Augusto, sendo um grande maestro do time. Jogou muita bola. Jogou demais, e ele era o treinador, e ele não conseguiu fazer isso no Flamengo. No Cruzeiro agora, não vou dizer que, avaliar a carreira do Tite, longe disso, pelo amor de Deus, eu acho que a gente não tem que nem questionar esse tipo de coisa, mas existe a questão da aprovação. Vamos provar, vai ter que se provar de novo, vai ter que mostrar uma face que até então ele não mostrou. Esse elenco do Cruzeiro é um elenco que você tem versatilidade, você tem a capacidade de mudar essa forma de jogar do time facilmente. Sim. Facilmente. Ele mesmo falou sobre isso na entrevista, que a gente mostrou aqui o trecho sobre jogadores mais versáteis, para ter um elenco mais enxuto, exatamente para poder fazer. Mas não adianta falar e depois não fazer, né, Bino? Isso que acho que é uma coisa que a gente questiona muito sobre o próprio Tite. Porque aí quando questionado, ele dá volta, responde, e não responde o que foi questionado em muitas ocasiões. Aí quando tem que se falar de questões táticas, ele colocava o Clebinho para falar, ou colocava o filho dele para falar. Eu acho que ele é o treinador. O torcedor quer escutar o seu treinador dando satisfação e explicando aquilo que acontece no campo. Eu não quero falar com o auxiliar, eu não quero escutar o auxiliar falando sobre o que aconteceu taticamente. Respeito os auxiliares, respeito todo, mas é o treinador. Se eu sou torcedor, eu quero saber do meu treinador. Por que não funcionou? Porque a responsabilidade é dele. Então, assim, o Tite, nesse momento, ele precisa mostrar algo a mais. Senão a gente vai ficar falando a mesma coisa dele sempre. Olha, é um bom treinador, é um gestor que é bom gestor, que os jogadores gostam muito porque ele é uma pessoa sensacional. E aí eu vou fugir um pouco a minha análise para o lado pessoal. O Tite, como ser humano, é um dos caras mais fantásticos que eu já vi e que eu já escutei. Histórias assim sensacionais dele. Mas a gente tem que analisar o lado profissional. Esse lado do ser humano muitas vezes entra na gestão do grupo, mas esse lado do ser humano muitas vezes não está conseguindo tirar aquilo que se espera do grupo. Então, que ele consiga fazer esse time do Cruzeiro jogar um bom futebol, porque senão vai cair na pressão de novo, é resultado, não tem jeito. É resultado, aí você olha para o vizinho, com alguns problemas, com um monte de coisa e, opa, torcedor, vamos lá, aquele derby todos os dias. E aí, torcedor do Cabuloso, você assistiu agora aí, o pessoal da ESPN, Tite chega com essa pressão mesmo de ter que conquistar já títulos nessa primeira temporada, com a sua passagem aí pelo Cruzeiro. Qual é a tua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários. Notícia agora, olha, quentíssima, tá? Cruzeiro tem reunião com o pai de Gerson, Teve aí longas horas de reunião. E Tite, olha, importantíssimo isso aqui, ó. Tite trava saída de Jonathan Jesus. Você lembra que Jonathan Jesus estava envolvido, nessa possibilidade da negociação com o Gerson, o Zenit. Só que o que aconteceu, Nos primeiros treinos na Toca da Raposa, isso é informação, tá? Tite se encantou pelo zagueiro, Pelo Jonathan Jesus e diz assim, cara, eu preciso evoluir esse menino, eu vou contar com ele, eu quero contar com ele, tá? E tá aqui, olha, Cruzeiro, tá aqui, nos noticiários do Nacionais, E tá aqui, olha, o Cruzeiro recebeu pela segunda vez, em 5 dias, o pai do meia Gerson, Marcão Silva,
na Toca da Raposa. O Clube Mineiro, até o fim da manhã, aguardava um posicionamento do Zenit, da Rússia, sobre uma nova proposta realizada sem envolver, né, a cessão de Jonathan Jesus, e espera a definição da situação final, até o final dessa semana, né? Então tá aqui, olha, Jonathan Jesus, que antes a gente pensava em sair, né? E eu digo, vai ficar, porque tem um potencial enorme para crescer, disse ali o treinador Tite. Então, Tite tenta montar o elenco, né? Já nas observações, acontece muito isso, né, torcedor? O cara chega, às vezes não tá ainda muito bem habituado, não tá ainda tentando entender como é que tá o processo todo. Mas, claro, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem grandes jogadores, tanto no elenco principal, mas também eu gostei muito, inclusive, da coletiva do Tite ontem, que ele falava muito nesse aspecto base, né? Dar oportunidade para esses meninos aí. E tem diversos aí que podem realmente, o Felipe, o Kenji, tantos meninos aí que pedem passagem e que, se, claro, tiver oportunidade, tiver como serem integrados ali aos poucos, né? Com algumas minutagens, podem com certeza render muitos frutos positivos lá no final do ano ou até mesmo na temporada 2027 chegarem bem maduros, né? E também tem questão de jogadores que estão no elenco aí como o Japa, né? Que a qualquer momento podem ser emprestados para ganhar mais minutagens, né? Um dos clubes que estava interessado no Japa foi o Internacional. Mas aí o Cruzeiro disse assim, olha, com o Internacional a gente não quer papo nenhum, principalmente depois das tratativas do Vitão. O Internacional, o Cruzeiro, né? Se sentiu, não vou dizer traído, talvez não seja a palavra, mas achou ali realmente uma falta de ética, uma falta ali realmente de respeito, porque as tratativas já davam muito encaminhadas, né? O Cruzeiro já tinha acertado bases salariais com o zagueiro e também, né, já tinha alinhado ali o pagamento, inclusive, ao Internacional. Nos últimos minutos da negociação, entra o Flamengo, faz uma oferta ali um pouco acima, né, abatendo a dívida do Internacional com o meio-campista Thiago, né, lá deles. Então, acabou que ficou ali aquela questão muito onde o Internacional teve que optar, né, por opção, porque tinha a questão ali do Cruzeiro. Então, assim, é uma situação bem complicada. O Cruzeiro não quer negociar, não quer mais abrir nenhum tipo de negócio com o Internacional. Mas é isso aí, torcedor. Qual a tua opinião, hein? Pressão boa o Tite recebe ao chegar no Cruzeiro? Ou você acredita que o treinador vai conseguir se libertar disso tranquilamente e fazer um grande ano na Toca da Raposa? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Você está na TV Cruzeiro Cabuloso. Muito conteúdo, muito material, muito respeito. Eu tenho a você que está do outro lado da telinha. E claro, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Seguiremos sempre juntos aqui todo dia. Grande abraço, valeu.